sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje nós temos a presença do Dr. Leonardo Perrone, uma pessoa fantástica, incrível e que eu aprendi a admirar muito, mas eu já vou contar a história dele. Primeiro eu vou fazer com que ele se apresente. Meu amigo, obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Obrigado você, Queria que você se apresentasse convite. para a gente começar a conversar um pouquinho aqui. Bom, meu nome é Leonardo Perrone de Jesus, eu sou médico psiquiatra aqui em São Paulo, sou formado pela Universidade de São Paulo, trabalho tanto em consultório particular quanto em hospitais privados, hospitais públicos, e vim aqui ver quais são as dúvidas, como que eu posso ajudar todo mundo aí um pouco. Vamos lá, eu vou fazer primeiro um pequeno depoimento para vocês entenderem porque eu trouxe o Dr. Leonardo aqui. Eu tive um problema de saúde um pouco sério, fiz uma cirurgia de emergência e fui parar na UTI. E na UTI conheci um psiquiatra. Esse cidadão que está ao meu lado. Eu passei 61 anos da minha vida dizendo que era uma profissão que eu não acreditava. E hoje eu trouxe ele aqui porque eu acredito muito, tenho um carinho por ele muito grande, ele me ajudou e continua me ajudando. Então nós trouxemos ele aqui para contar um pouquinho dessa história, porque as pessoas têm tanta reticência sobre o psiquiatra, que eu estou dizendo por mim, estou fazendo esse depoimento, para poder contar. Eu acho que, na verdade, é uma área da medicina, né? Uma Sim. área da especialidade, é uma especialidade médica que ela avançou muito nos últimos anos. Então, se você for comparar o que era a psiquiatria 40, 30 anos atrás e o que é ela hoje em dia, é uma área completamente diferente, né? Então, hoje em dia, nós somos capazes de oferecer tratamentos muito mais eficazes, muito mais específicos e sem prejuízos para a vida do paciente. Eu acho que ficou muito no imaginário coletivo, o psiquiatra tratando de pessoas gravemente doentes, mentalmente, obviamente, mas com tratamentos que causavam muito prejuízo, que davam muitos efeitos colaterais, que deixavam o paciente sedado, meio fora de si, e isso não é a realidade hoje em dia, né? É uma área que avançou muito em seus tratamentos e tem os seus limites, obviamente, mas tem muito a contribuir para vários tratamentos, inclusive tratamentos hospitalares, como foi no seu caso. Qual a diferença entre psicologia e psiquiatria? A formação é completamente diferente, né? O psicólogo ele faz uma formação em nível superior de uma área que é de humanas, o psiquiatra ele tem uma formação médica, né? Então nós somos os 6 anos de medicina, fazemos lá, como todos os outros profissionais, a partir da residência que a gente vai um pouco para essa especialidade. Lá para frente, o psiquiatra e o psicólogo eles se encontram várias vezes, isso é importante do meu ponto de vista, para se tratando do mesmo paciente, trazer olhares diferentes que se complementam. O empresariado, por natureza, é ansioso. Sim. Né? A gente vive pelo trabalho, é o trabalho. Muitas vezes eles, não por sacanagem ou maldade, mas eles têm mais na empresa do que na família, até por questão de necessidade de sobrevivência. Claro. Qual seria o ideal para essa pessoa? Eu vou dizer os que têm mais idade, entendeu? Eu não vou nem falar dos mais novos, eu estou falando de 60 para cima. Tá? Essa ansiedade, qual o grau que pode fazer mal a eles, que pode prejudicá-los com a saúde? Eu acho que a classe empresarial tem um perfil um pouco específico, bastante ansioso, bastante competitivo, querendo que as coisas... Até porque você mexe com paixão, né? Não, exatamente. Eu acho que é um perfil específico mesmo. E que traz benefícios, né? Porque você quer procurar coisas... O perfil ansioso, em alguns momentos, ele pode trazer benefícios. Você quer procurar coisas novas, você quer fazer o melhor, você quer realizar, mas é óbvio que isso também pode trazer aspectos negativos e que precisam ser cuidados. Eu acho que tudo tem a ver com equilíbrio. Né? Você pode ser ansioso, você pode trabalhar muito, você pode ter um foco naquilo que você estabelece como meta profissional, mas o equilíbrio é muito importante, principalmente em outros aspectos da vida. Né? Então, se você trabalha muito, se você dedica muito tempo muito tempo da sua vida àquilo, isso é para um objetivo específico, isso pode trazer uma realização e fazer bem para você e para quem está bem ao seu redor. Mas se isso torna-se o único aspecto da sua vida sem um equilíbrio de outras áreas, isso vai começar provavelmente a trazer algum tipo de prejuízo, seja para a saúde, né? Se você não tem tempo de fazer atividade física, se você não tem tempo de ter atividades de lazer, para a sua saúde mental e para suas próprias relações também, né? Eu imagino que as relações familiares entre amigos vão sendo muito preteridas, isso vai trazer um impacto para a vida mental do indivíduo. Tá. Esse paradigma psiquiatra, né, que a gente conversou já, falou um pouquinho, eu enxergo hoje, né,
se não acontecesse isso comigo, talvez não procurasse um psiquiatra. Você sabe disso, a gente já conversou, foi muito sincero. Como é que a gente faz para que essa pessoa, né, até que eu vou passar as pessoas que eu conheço, os clientes e tal, que ele entenda que a psiquiatria é uma parte importante da vida. Eu acho que, eu não sei se eu vou dizer certo, mas eu acho que depois de uma certa idade, não sei se isso tem a ver ou não, eu estou dizendo pela minha experiência. Sim, pela sua experiência, claro. Tá? Não sei se eu ter 30 anos serve a mesma coisa, o filho está lá assumindo ansioso, ou se para o cara de 60 é mais condizente, porque a ansiedade, essa coisa de, eu vou chamar de ganância não, mas de querer acertar sempre, de sede, pensar na família, de sede, de tudo. Como é que eu devo me portar nisso? Porque, por exemplo, se eu não tivesse esse problema que eu tive, eu jamais procuraria. Você sabe disso, fui muito honesto com você. Hoje eu dou graças a Deus, não, eu tive, mas eu acho que a coisa funciona bem. Então, como é que a gente faz isso para que as pessoas consigam entender que a importância disso, que vai fazer uma melhora para mim, talvez, não sei se vou falar certo, como qualidade de vida, como modo de vida sobreviver mais, entendeu? Porque hoje a geriatria é muito forte, vocês têm toda uma série de coisas. Como é que eu faço para esse empresário entender, ou ser humano normal, que a psiquiatria faz parte hoje de um processo? Eu acho que a definição básica de doença mental tem a ver com quando algum sintoma traz prejuízos para o indivíduo ou prejuízos para quem convive com o indivíduo. Porque muitas vezes o próprio indivíduo não tem a real noção do impacto de que determinados comportamentos dele estão tendo em outras pessoas. Então, ser mais ansioso, lidar com o estresse o tempo todo, talvez faça parte da vida do empresário. Um pouco de agressividade por causa do meio, inclusive, mas é óbvio que isso tem um limite. E volta um pouco para a história do equilíbrio. Eu acho que é importante para quem está nesse meio escutar um pouco quem está ao redor, seja marido, seja esposa, seja filhos, companheiros, porque as pessoas ao redor também elas podem sofrer um pouco o impacto de determinados sintomas que estão desequilibrando a vida daquele indivíduo. E a partir disso a gente tem um problema que vale a pena sim passar por algum tipo de avaliação psiquiátrica para ver se é o caso de se estabelecer algum tipo de tratamento. Porque a ansiedade ela pode ser boa no meio corporativo, mas se ela trouxer determinados desequilíbrios, ela pode trazer efeitos negativos e indicar a necessidade de algum tipo de tratamento. E, de novo, né, tratamento hoje em dia, tirando-se aquele estigma que se tinha no passado. São tratamentos muito mais específicos, com medicações muito mais bem toleradas e que o indivíduo não vai ter prejuízos em relação ao uso dessa medicação. Não vai diminuir a capacidade dele de trabalhar, isso eu posso dizer por mim, porque muito até pelo contrário, vai otimizar, né? Vai melhorar. Além de otimizar, eu posso dizer exatamente, eu estou te elogiando muito, mas as pessoas dizem que eu melhorei muito a minha ansiedade, o meu grau de cobrança, uma série de outras coisas. A forma de lidar, tudo. Os funcionários, nem tanto, porque quem manda, você sabe quem é, né? Mas a minha filha falou, meus amigos que convivem comigo, disse que deu uma melhorada muito boa. Então isso eu sou muito grato a você. Traumas. Vamos lá. Mas vamos dar um tempinho, porque a gente volta já já. O nosso programa Vida de Empresário está de volta. Os grandes nomes da economia que geram empregos, movimentam o Brasil, estão aqui no nosso programa, compartilhando suas experiências, suas histórias, vitórias e dificuldades. Programa Vida de Empresário, histórias de quem faz o Brasil crescer. Siga-nos nas redes sociais e visite nosso site. Até lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre trauma. Eu tive trauma, sabe, conhecido, mas há pessoas que tiveram traumas e convivem com isso, entendeu? Ou pode ser estresse pós-traumático, seja o nome que queiram dar, que passaram por algum problema e tem medo, vou chamar assim, medo, receio de se abrir. Qual o grau que isso pode fazer mal e como é que a gente deve solucionar isso? Domingos, trauma é uma definição psicanalítica, né, do Freud, enfim, muito trabalhado dentro dos tratamentos psicológicos, mas obviamente também a ver com tratamentos psiquiátricos. Então, traumas, do ponto de vista psicanalítico, ele é presente na vida de todo mundo, em intensidades diferentes, com graus de comprometimento diferentes. Então, obviamente que um trauma que está trazendo um grau de comprometimento para o dia a dia do indivíduo, ele precisa ser trabalhado. E essa situação de maior vulnerabilidade, que ela também tem que ser observada ao longo do tempo. Eu acho que é muito importante, só adicionando, né? Acho que a gente está há 2 anos e meio com essa situação de pandemia.
E essa discussão sobre saúde mental, que é muito bem-vinda, e agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, ela se intensificou os últimos 2 anos. Porque eu acho fala que muito, né? é uma situação que gerou traumas, né? Todo mundo passou por alguma situação de medo, medo de morrer, medo de perder alguém querido por conta de Covid. E isso trouxe também uma série de consequências, está trazendo uma série de consequências para a saúde mental de todo mundo. Então, eu acho que é um momento muito importante de a gente falar sobre isso, porque, e você falou de traumas, porque eu acho que traumas foram gerados. E dentro dessa questão do trauma de saúde mental, o medo de morrer, você acha que foi maior? Perder um parente, um marido, uma esposa, uma mãe? Mas eu acho que estamos nos readaptando agora a essa realidade saindo de casa, né? Então isso também pode trazer sintomas, né? Para quem é mais ansioso, para quem é mais controlador, que quer ter tudo sob controle, esse tipo de situação traz uma série de angústias e dificuldades e pode amplificar a ansiedade a ponto de prejudicar o indivíduo, né? De ter muito medo de sair de casa ou de ficar excessivamente preocupado. Com essa crise que está tendo de um aumento da epidemia lá, da Covid, você acha que isso pode piorar também? Porque as pessoas estão saindo né, de casa, começaram a sair, vamos falar assim, e de repente, antigamente estava diminuindo muito, quase zerando. Com as pessoas saindo de casa, indo para as empresas, voltando, aumentou o número de casos. O número de casos. Sim. Lógico, o índice de morte diminui um monte de coisa por causa da vacina, a gente já sabe no monitor de lá. Mas isso pode aumentar, por exemplo, eu saio, estava com problema de saúde mental, vejo que começa a piorar e eu começo a pensar nisso. Eu acho que toda vez que o ser humano eu sei que é complicado, né? Por isso que o psiquiatra está aí. Sim, nós somos também. Ser humano. Né? Acho que toda vez que tem um pico é uma nova incerteza, né? Então eu acho que se renovam alguns temores que estavam mais controlados lá do passado. Então sim, eu acho que a gente vai ficar um tempo ainda lidando com essa situação, né? E essa saúde mental? E com a saúde mental em xeque mesmo, porque é um momento de mais incerteza. E para quem é ansioso, controlador e voltando para o empresariado, pode ser um fator de descompensação dessa ansiedade o tempo todo. Né? Essa saúde mental é complicado, porque eu acho que afeta a empresa, as pessoas, todo mundo, né? Afeta, e é importante também o empresário ter essa visão até para pensar nos funcionários. Sim, né? por isso que eu estou pensando nisso. O grau de produtividade dos funcionários, de bem-estar, né? Isso é muito importante para a gestão. Porque se você não entender a importância da saúde mental, talvez você não entenda mais o seu negócio. Exatamente. E a pandemia trouxe também uma mudança das relações de trabalho. Tudo, né? Que ninguém esperava. Exatamente. Se você outro paradigma meu, se você perguntasse se home office era bom, eu diria para você que enquanto eu estivesse vivo isso não ia acontecer nunca. E isso aconteceu. E deu certo. E continua acontecendo. E deu certo. E algumas pessoas se adaptaram muito bem, outras não. Tem prejuízos em relação a isso. Eu não consigo ficar em casa, né? Eu vou dizer por mim. Se eu ficasse em casa, eu acho que eu teria um problema sério. Por isso que enquanto todo mundo da empresa ficou em casa, eu fui para o escritório pequeno, para mim, um lugar, esses coworking da vida aí, porque eu tinha que sair de casa. Se eu ficasse em casa, eu ia ter um problema. Primeiro que eu já fiquei em casa muito tempo por causa da cirurgia. Não aguentava mais. E depois eu não conseguia mais, eu não tinha... Como é que explica isso? Eu não tinha concentração, eu não consigo concentrar. Isso independente da cirurgia que eu fiz ou não. Mas eu nunca consegui ficar em casa para trabalhar. Minha concentração nunca funcionou. E conheço um monte de gente que também que não consegue, não tem concentração. Isso é muito do perfil de cada um. Eu também atendi de casa por um bom tempo e eu não gostava também. Para mim, eu chego no meu consultório, eu já estou no meu modo de trabalho e as coisas fluem muito melhor. Tem pessoas que se adaptaram, mas tem gente que está sofrendo com isso. E cada vez mais vai se escutar com essas mudanças também das relações de trabalho, em termos de saúde mental, da síndrome de burnout, que é a síndrome da estafa física e mental. Você pode explicar um pouquinho? O nosso assinante lá. Burnout vem do termo em inglês, pegar fogo, sumir em cinzas, né? Que isso foi descrito já há 40 anos. E que significa, basicamente, uma síndrome de estafa física e mental relacionado ao trabalho. Então, para o empresário, primeiro precisa se monitorar em relação a isso, mas monitorar também os funcionários da possibilidade disso acontecer, exatamente também pela mudança um pouco das relações de trabalho. Brevemente, muito brevemente, a síndrome de burnout se caracteriza pela sensação de falta de produtividade no trabalho, o indivíduo se sente cada vez mais desmotivado para isso, se sente uma estafa emocional o tempo todo, né, que pode vir com depressão, irritabilidade, piora da ansiedade,
e um pouco de irritabilidade e uma sensação de estar cada vez mais distante do trabalho. Isso Então, vai aparecer cada vez mais. Eu acho que isso, inclusive em manuais diagnósticos psiquiátricos, está tomando uma importância cada vez maior. Então, vamos lá, encerrando, vou te fazer uma última pergunta, que me fizeram bastante essa pergunta, você acabou de falar, depressão. Muita gente, ser humano normal, independente de sua classe social, seja qual for, diz que depressão é frescura. Você deve ter ouvido falar isso 200 anos e tal. E a gente sabe que isso é uma doença, né? Então, como é que a gente explica essa depressão, da onde ela vem e por que ela é uma doença tão grave que afeta muita gente hoje que a gente sabe? Eu estou dizendo isso por literatura que eu leio, mas o especialista aqui é você. É bem prevalente mesmo. Bom, a depressão é um transtorno mental que cursa basicamente com sentimentos de tristeza, né? Mas não é aquela tristeza transitória que normalmente se tem de acordo com coisas que acontecem na vida. Um pai, perdeu mamãe, um familiar, passou por um período difícil, em que em algumas semanas ali se sente triste e depois você recupera toda a sua funcionalidade. A depressão ela é diferente. Ela é muito mais duradoura e traz prejuízos para o indivíduo. Então, eu acho que isso é o primeiro diferencial de achar que pode ser frescura ou algo que o indivíduo controla ou melhora pela vontade própria. Não tem essa capacidade, né? Muito pelo contrário, é algo que se instala e algo que se instala que tolhe as possibilidades do indivíduo de sair daquela condição. A gente tem uma série de teorias biológicas para a depressão. Isso é algo muito estudado, não totalmente esclarecido, mas a gente sabe sim que existe um fundo biológico para o transtorno depressivo e que se ele não for adequadamente tratado e se cronificar por muito tempo, isso traz prejuízos para o cérebro, por exemplo, né? Estudos que mostram que você tem alterações de volume cerebral em pacientes deprimidos por muito tempo não tratados. Então, temos um fundo biológico que já exclui que não seja frescura. Mas o fundo biológico não é o único, né? Ele também tem um fundo psicossocial. Ele tem um fundo baseado em traumas, em experiências da vida do indivíduo. Então, é multifatorial a origem da depressão. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem muita certeza de que não é só frescura ou que o indivíduo saia de uma depressão por vontade própria, que é algo que a gente escuta bastante, né? Sair por vontade própria. Não acho que seja impossível para uma depressão leve, mas você não pode cobrar que seja possível para todo mundo. Entendi. As pessoas devem procurar ajuda até para não terem prejuízos prolongados em relação a isso. Porque eu acho que se ela durar muito tempo, a reversão é mais difícil, né? A reversão é mais difícil e o indivíduo vai tendo mais prejuízos, vai tendo prejuízos no trabalho, no estudo, fica cada vez mais difícil de recuperar. Só qual o principal, não sei se existe ou não, o principal foco da depressão? Existe algum sintoma? Sei lá eu. É o sentimento de tristeza crônico. Junto a isso vem perda de vontade de fazer as coisas, perda no prazer, né? Em formas mais graves vem pensamentos negativos, às vezes de morte, suicídio. Então é algo que realmente precisa ser tratado e controlado. Meu amigo Leonardo, quero te agradecer de coração. Imagina, obrigado você. Eu sou muito feliz em conhecê-lo, de verdade. Obrigado também. Eu acho que você me ajudou muito. Você sabe que você tem uma fã, né? Não vou nem dizer, porque ela acha você o máximo que você fez, talvez ninguém faria. Eu quero te dar esse presente. Opa, obrigado. Para que você ganhe uma lembrança nossa. Legal, obrigado mesmo. Agradecer, espero que você volte num próximo retorno para a gente discutir algumas outras coisas. Muita coisa para conversar, né? Muita coisa para conversar e o tempo é muito pouco, mas eu te agradeço de coração. Voltarei. Sou muito feliz de conhecer e te agradeço mesmo. Eu fiz esse depoimento porque eu acho que as pessoas têm que saber. Eu era um cara cético, não acreditava. Você sabe tudo que você ouviu, não vou repetir para não ficar feio. Mas hoje eu aprendi a importância do negócio. Como ser humano, você é fantástico. Como profissional, melhor ainda. Muito obrigado. Eu te agradeço de coração. Obrigado. Fique com Deus e continue nessa coisa aí. Muito obrigado. Sua trajetória de atender os maluquinhos. Obrigado. Doidinhos que vão lá e falam besteira. Não, a satisfação está aqui e satisfação de te ver bem também. Obrigado. Se você quer ver este e outros programas, não percam, assista pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site. Até lá.